Bom dia, eu sou o entrevistador Caleb Eu sou entrevistadora Inaê. e hoje estamos aqui com o Dr. Arthur para falar sobre a sua profissão e a maneira como ela é exercida. A primeira pergunta é, Sr. Arthur, qual foi seu método para entrar na faculdade? Bem, bom dia a todos. Antes de responder a sua questão, só para me apresentar, eu sou médico formado em 1987, meu CRM é 59956. Eu tenho residência em patologia clínica, que é área de laboratório, título de especialista em laboratório de análises clínicas, mudei minha área de atuação. Hoje em dia eu sou médico de saúde da família no município da Praia Grande. Eu tenho título de especialista em medicina da família, tenho mestrado, tenho doutorado em saúde coletiva. Com relação ao método que eu utilizei para entrar na faculdade. O sistema, na minha época, eu entrei na faculdade em 82, era bem diferente do que é agora. Era um sistema que avaliava o aluno mais em conteúdo e menos com interdisciplinaridade, que é o que está acontecendo hoje em dia. Não havia cota, então o processo seletivo era quem tinha nota melhor, passava. E na ocasião, eu vim do ensino médio, do ensino fundamental, foi em escola pública, eu estudei no Marquês de São Vicente. Depois é que eu fui estudar para a escola particular, que isso era o que dava para fazer, principalmente para quem queria fazer uma faculdade de medicina. O método de estudo, a formação de um médico, além de estudar o conteúdo das matérias que eu tinha no ensino médio, eu gostava de ter conhecimento nas antigas enciclopédias, não existia internet. Então pegava, ia na biblioteca, lá na prefeitura, e não era nem no ginásio municipal ainda, era no centro da cidade. Então você tinha muita dificuldade. Então, um dos atributos do futuro médico é ampliar os seus horizontes de conhecimento, de tudo. Todas as disciplinas possíveis, imaginárias. Gostava não só de biologia, em história, geografia, literatura, na época de filosofia. Então você tem que ampliar os seus conhecimentos. Então vocês aproveitem a facilidade que vocês têm, que é a internet, para ampliar o conhecimento. Hoje a internet para mim é valiosa, porque eu não sei tudo. Então o que eu faço? Estou com o paciente na minha frente, esqueci a dose do medicamento, eu vou na internet rápido, ele nem percebe que eu estou com dúvida. Tá? É isso, nós somos seres humanos, não somos computadores ambulantes. Então utilizem o celular, utilizem a internet para o bem de vocês. Quer dizer, vocês não têm que ficar dependentes do celular. O celular que é dependente de vocês, o que nós vemos hoje em dia completamente diferente de tudo, né? Então o celular mais atrapalha vocês do que ajuda. Utilizem essa ferramenta para ampliar os conhecimentos. Outra coisa que na minha época eu cometi um erro, são os trabalhos. Os trabalhos que os professores dão para vocês é a oportunidade de vocês ampliarem o conhecimento, por incrível que pareça. Principalmente, lógico, eu acompanho a Júlia e a dedicação dela, então os trabalhos te permitem que você entenda o que é interdisciplinaridade. Quem foi treineiro na FUVEST viu o que é interdisciplinaridade. Vou dar um exemplo. Texto em inglês. Eu tenho texto em inglês, tinha que interpretar e para depois responder as questões. Se não me engano, foram 4 questões. 2 de geografia e 2 de biologia. E eu já estudava inglês. Além da escola que eu tinha, eu fui fazer o curso de inglês no CCBU. E como foi esse processo de transição da faculdade para o trabalho? É semelhante ao que vocês passam. Mas na medicina você tem que fazer assim, o ideal é que você faça uma residência ou até um estágio. Um médico que se forme e vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, ele corre um risco de
cometer erros. Por maior a faculdade que você tenha feito, não é suficiente para se formar um profissional capaz de cuidar da saúde de seres humanos. Então, o ideal é que se faça uma residência ou um estágio. Só para diferenciar, residência é um estágio, pós-graduação sensu lato, que é reconhecido pelo MEC. O estágio não. O estágio pode ser reconhecido por uma sociedade, mas não é reconhecida pelo MEC. Então você tem toda uma estruturação, toda uma grade curricular, qualificação dos seus preceptores e professores que devem seguir normas ditadas pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, uma coisa bem estruturada, uma especialização robusta. Pode fazer o estágio em qualquer hospital que queira dar um estágio. Tem bons estágios? Tem. Mas o ideal é que se faça a residência. O problema é que no Brasil, hoje em dia, há um gargalo. Você tem poucas vagas para residência médica. Isso que, talvez, os governos, porventura, venham ampliem essas vagas de residência. Tá bom? Ao longo do tempo da profissão, você mudou sua área escolhida? Se sim, por quê? Sim, eu mudei. Toda a minha formação na faculdade foi voltada para adquirir conhecimento geral. Você está na faculdade e você não é um especialista, você não pode entrar como especialista. Embora eu quisesse fazer laboratório, fiz laboratório de análises clínicas, né, que era patologia clínica. Então, toda a minha formação de residência de especialista em laboratório. Mas você começa a ver que começou a haver uma mudança. A área médica, cada vez mais, desde a minha época já era, mas hoje em dia você tem pouco trabalho assalariado. Então você tem que buscar uma segurança no sistema único de saúde. Então eu tive necessidade de fazer essa transição, senão eu ia ser demitido. Então eu mudei para a saúde da família, recomecei do zero. Dava plantão no Vale do Ribeira, depois aos poucos me chamaram para fazer saúde da família, aí eu fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado. Então muitas vezes você recomeça do zero. Isso daí, na demografia médica, o CRM, o Conselho Federal de Medicina fez um estudo sobre demografia médica, 30% abandono que está fazendo e começa. É uma boa, não há problema nenhum, tá? Em recomeçar. Às vezes você, é o que eu gostava, mas você vai passar fome, então você tem que ter o bom senso de saber parar, não, reavaliar, não, vou seguir outra área. Isso acontece com muita frequência. Quando eu trabalhava no hospital, os médicos eram demitidos da UTI e tal, você começava do zero, ia para outro hospital. Acontece muito isso. Porque você trabalha principalmente hoje com bastante pessoa jurídica ou com microempreendedor. Uma das perguntas aqui é o que você fez para decidir sobre que essa era a carreira que você queria seguir? Difícil. Eu sempre gostei de microscopia, sempre gostei. Né? Ia na praia, pegava água do mar, isso no ensino médio, cortava folhas, examinava no microscópio, tentava ver os vasos condutores, queria ver os paramétros da vida, algas. E depois eu fui me identificando com a área de laboratório. Aí que você vê, às vezes não dá para você continuar aquilo que você gosta. Então eu enveredei mais com uma área que envolve estatística, envolve epidemiologia. Então, de alguma certa forma, eu trabalho com doenças infecto-contagiosas ainda, mas de outra forma. Só para você ter uma ideia, que às vezes você fica empolgado com uma área e você parte para outra, e quando você vai ver, não, você trabalha com epidemia, você trabalha com dengue, com coronavírus, com outra coisa. Então, não tem muita explicação, você não tem um individual de cada um. Você disse que chegou a dar plantão. Como foi sua experiência? Eu voltei a dar plantão, porque quando eu mudei de área, eu precisava recomeçar.
Então você procura outros municípios e dê plantão em Pedro de Toledo durante um ano. E assim, quando você tem uma boa formação, eu consegui complementar minha formação na Unicamp. Eu fiz residência na Universidade de Campinas. Me formei na Lusíada, aqui, que era a única faculdade que tinha em todo o litoral. Mas na Unicamp você tem um aprimoramento. Então, quando você tem um aprimoramento, você não esquece. Mas lógico que eu peguei, uma semana antes eu fui na biblioteca da Faculdade de Medicina, né, peguei livros, fui revisar doses de medicamentos. A minha área era de laboratório, algumas doenças mais frequentes. Então, às vezes, você tem que recordar. Na área tem muito acidente ofídico, né, para gerar. Então, qual é a conduta que você toma, a dose de soro. Então, você tem uma boa formação e não cair, é o que eu falo, você não pode, entre aspas, cair na vida antes do tempo. Um recém-formado, médico, tem que tomar muito cuidado para vou dar plantão aqui, vou dar plantão ali. Quando vai ver, você está com o seu nome com algum processo no Conselho Regional de Medicina. Tá? Na área que o senhor atua atualmente, como é a sua rotina? Eu trabalho 40 horas semanais, 8 horas por dia. E durante a semana eu tenho meu período para visitas domiciliares, trabalho em saúde da família, meu período de educação continuada, e nos outros dias da semana você faz atendimento médico de clínica, de pediatria, de ginecologia, de obstetrícia. Às vezes tem que atender algumas emergências, mas a unidade de saúde da família, né, que é a minha área de atuação, saúde da família, não é estruturada para ser um posto de pronto atendimento. É estruturado para trabalhar com atenção básica, com promoção da saúde, com prevenção. Mas aí está, o gestor, né, sempre o gestor, que é a Secretaria da Saúde, o prefeito, acha que tem que se atender demanda, número. Então é enfrentamento, já se tem que fazer para não dá para atender todo mundo aqui, tem que ter qualidade de atendimento. Porque o profissional médico, muitas vezes, ele vai para uma situação que tem muita demanda. E você tem que falar, olha, chega desse ponto daqui, não dá para passar, porque você vai errar. Então, isso, às vezes, é um problema que a categoria tem que enfrentar. Mas, bom, problemas existem em todas as profissões. Então, não é motivo para ninguém desistir de querer fazer medicina. Tá? Como você fez para conseguir trabalhar em uma UBS e para o SUS? Concurso público. O ideal, quando você vá para o SUS, é que você faça o concurso público. Muitas vezes o que acontece no SUS? Há uma terceirização. Você pega na Praia Grande, o complexo hospitalar de Manduci, ele é terceirizado. Isso daí, dentro da lei do SUS, permite que haja a participação da iniciativa privada. Então não é exclusivo, tá, do sistema público. Então você permite essa terceirização. Então quando você trabalha no ambiente terceirizado, você não vai ter a segurança. Eles contratam uma pessoa jurídica, recebe um X e quem arrenda é um arrendamento. Aí você repassa para os médicos que você contrata. O ideal é que você faça um concurso público. Agora, isso pensando no futuro. A sociedade tem que sempre valorizar o sistema único de saúde. Trabalhar, assim, tem que ter um equilíbrio entre o Estado. Há uma diferença entre o Estado mínimo e o Estado adequado. O Estado mínimo, que o pessoal às vezes, porque tem que privatizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? É um convite para que todas as profissões, não só a médica, não tenham uma segurança de um funcionalismo público. Em contrapartida, quem é o funcionário público tem que dar o exemplo. Cumprir fora, religiosamente. Então, você tem essas duas situações.
situações. Há uma tendência de não se valorizar o SUS, tem muito de saúde, então muita gente entra e trabalha mal. Não é assim. Se não fosse o SUS, a pandemia teria matado muito mais gente. Se não fosse nós, a pandemia teria matado muito mais gente do que matou. Então nós, no SUS, não seguramos a onda lá na USAP, que é a Unidade de Saúde da Família. Tem o UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, que você trabalha com especialistas, clínicos, pediatras, e tem a Unidade de Saúde da Família, que faz parte da estratégia de saúde da família. Então, a partir de nós, generalistas, é que ou nós conseguimos resolver, ou nós encaminhamos para a área de especialidades. Essa aqui acho que é a pergunta mais temida pelo pessoal que quer fazer medicina, que é se a senhora já se sentiu receio de trabalhar e o seu trabalho tomar muito tempo com a família e etc. Amigos? Vai de cada pessoa optar pelo aquilo que qual a qualidade de vida que ela vai ter. Tem colegas que dão plantão, outra direita, trabalha na unidade de saúde da família, dá plantão de terça, de quinta, de domingo, ele não curte a família. Existem profissionais que querem ganhar dinheiro de todas as formas, então essa é uma opção dele. Eu sempre optei por ter qualidade. Poderia, se eu desse plantão, se eu morasse em casa, tem gente que passa Natal ou Ano Novo fazendo plantão há 30 anos. É um colega que trabalha comigo. A família até reclama e vai muito do pessoal. Eu sempre optei por ter qualidade de vida e para poder curtir a família no final de semana. Sábado e domingo poder aproveitar, que com o passar do tempo, você acaba não ficando esgotado, mas, poxa, mas está morrendo muita gente, morre muita gente na sua mão, você convive com a morte. Chega uma hora, vou aproveitar a vida um pouquinho. Muitos se arrependem quando chega depois com 60 anos, eu tenho 62 anos. Então, o segredo, se eu tenho para passar alguma coisa, não tenho pressa em ficarem ricos. Né? Eu não tenho para eu quero ter uma mansão. Eles vão conseguir? Vão, mas façam tudo planejado. Um médico que se precipita, vou dar plantão, vou informar, vou começar a dar plantão, é o primeiro que chega o processo no CRM. Onde eu trabalho, eu faço parte da Comissão de Ética Médica. Quase todos os médicos que vão para o CRM têm morte envolvida, porque é tudo cara aqui, tudo pessoa nova. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter quando, espero que quem quiser fazer medicina não desista, porque é difícil. É difícil, eu não sei o que, eu vou fazer odonto, vou fazer farmácia, vou fazer biomedicina, vou fazer enfermagem. Se você quer ser médico, estude. É mais fácil passar hoje em dia vocês do ensino médio de escola pública, que na minha época vocês têm cota. Vocês estão numa escola que já seleciona pessoas já que estão com vontade. Então, eu acho que vai de cada um. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Não se precipitem em nada, principalmente na área médica. Devagar, o dinheiro vai vir com a qualidade profissional de vocês. Se você é um bom profissional, você tem um consultório, o paciente vai indicar você, não se submetam a trabalhar por qualquer coisa, qualquer convênio, porque você passa a aviltar a sua profissão. Poxa, mas eu escuto muito médico, não, mas o convênio paga pouco, o convênio paga não sei o quê. Então, para que você faz? Para trabalhar mal? Mas isso é a minha visão. Talvez outro médico venha aqui, não, tem que fazer convênio, tem que fazer... Não existe uma regra geral, vai de cada um. O equilíbrio é sempre fundamental em qualquer área de atuação, em qualquer profissional. Eu acho que prezar pela qualidade é muito importante. Você se sente realizado com a sua profissão? Difícil eu responder realizado ou não, porque não é a mesma coisa que
quando você está no ensino médio, quando eu estava na situação de vocês, né, sentado na cadeira, ou quando imaginava no final, eu já queria ser médico no final do ensino fundamental, já estava me preparando para ser médico. Você sonha, mas a vida ela não é aquilo que você sonha agora. Como se eu tivesse que voltar atrás, eu voltaria sim, faria tudo a mesma coisa. E se eu não fosse feito médico, eu não teria a Júlia, né? Como não tivesse a carreira que eu segui, a trajetória que eu fiz. Mas não é a mesma coisa. O que você pensa, o que você imagina aqui, não é a mesma coisa que acontece no futuro. Se alguém falar isso, vai estar mentindo. Mas não é motivo para você desistir. Né? Vocês têm que, eu acho que a intenção aqui é passar aquilo que acontece e vocês encararem. A vida é assim, se não tiver problemas, se não tiver decepções, não é a vida. Você pode ir para outra dimensão. Isso daí faz parte. Não estou querendo desencorajar ninguém. Quem quer fazer medicina, faz, estuda, amplia seus horizontes, saiam fora da caixinha. Tem que sair fora da caixinha. O verdadeiro médico é o cara que sai fora da caixinha mesmo. Né? Conhecimento amplo, profundo, procurem os assuntos na FEB. O professor deu alguma matéria, vou procurar coisa a mais. Questione o professor na sala de aula. O professor precisa saber que vocês têm dúvida, é um estímulo para ele. O professor que é questionado na sala de aula, ele vai sentir necessidade, não, eu tenho que ensinar mais. Então, é essa construção que vocês precisam ter, e não ter medo. Assim, se vocês desistirem daquilo que vocês querem ser agora, vocês não serão bons profissionais na hora que vocês escolherem. Muitos não vão conseguir passar no primeiro ano do vestibular. Eu vou me abrir aqui. Eu só fiz a escola particular porque meu pai queria que me mantenha em outra cidade. E o custo ficaria, né, equilibrado. Mas eu só prestei faculdades de medicina de universidade pública. Um conselho para vocês. Assim, vocês não perguntaram aqui, mas eu pensei em algumas colocações. Escolham a faculdade de medicina, tem faculdade de medicina particular boa, que tem hospital-escola. Faculdade de medicina que não tem hospital-escola próprio, ele vive de convênio. A faculdade de ciências médicas de Santos, na qual eu me formei, tinha um convênio com o Hospital Guilherme Alves. Perdeu o convênio. E aí, como é que ficam os alunos de 5º ano e de 6º ano? Quem vai ensinar esses alunos? Na minha época tinha o 5º ano no Hospital Guilherme Alves e convênios em outros hospitais, inclusive em São Paulo. Isso dava para o aluno uma certa vantagem, que seria condutas diferentes e você pode optar em determinadas situações. Agora, tem que ter um hospital-escola. Outra, que eu verifiquei com um colega que trabalha comigo e que a filha dele é aluna aqui da Faculdade de Cubatão. Tem 4 faculdades de medicina agora. Quer dizer, a aula de anatomia é feita por inteligência artificial. Quer dizer, o cara ele vê aquele e não vê o cadáver. É um absurdo, desculpa. Não vê faculdade de medicina, não vê nem ser permitido abrir. Porque não consegue cadáver, é difícil conseguir cadáver. Se vira. Vai atrás. Então, vocês têm que tomar cuidado com que curso vocês vão escolher. A Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo tem hospital-escola, só que é particular. A PUC de Campinas tem. A PUC de Sorocaba também tem. São as 3. Se vocês forem encontrar, eu acho que tem outras com hospital-escola. Para São José do Rio Preto, tem. Então vocês procurem encontrar, se vocês querem ser médicos, uma faculdade de medicina com esses atributos. Vou pagar qualquer faculdade de medicina aí, tem. Só se for filho de médico. Às vezes tem isso, tem faculdades que os filhos de médicos
é o filho, o avô paga, depois ele vai formar o filho. Não é bem assim que se faz. Então vocês tomem muito cuidado que vou fazer uma faculdade, pagar 15 mil, 10 mil, 12 mil reais por mês, não é fácil. Às vezes vocês podem conseguir um FIES aí, mas tomem muito cuidado mesmo com uma faculdade. Às vezes vale a pena perder mais um ano e não desista. Conheço muita gente boa que não passou no primeiro vestibular. Isso daí é um processo seletivo difícil e o pessoal se prepara. Mas jamais deixem de ser aquilo que vocês são agora. Para o senhor entrar na residência, como é que foi o processo? Tem o vestibular, é um processo seletivo. Além da prova de conhecimento, os mais diversos possíveis, você faz uma entrevista às vezes. Então, além de você ser aprovado, você vai fazer uma entrevista. E você faz uma entrevista com os docentes, fazem parte do departamento ou dos preceptores. Então, às vezes você tem o currículo, você análise de currículo também. Então, na faculdade é sempre bom estar fazendo parte de alguma liga, organizar congresso, publicar trabalho. Daí, o que vocês às vezes fazem aqui na Faculdade de Medicina é importante. Não é só um processo seletivo, tem uma entrevista, até se eu conheço de inglês. É importante que vocês saibam a língua inglesa, dominem a língua inglesa. Na faculdade, os melhores livros, às vezes que você vai encontrar em inglês. Os artigos científicos, os principais artigos científicos são todos em inglês. Você pega o New England, o British Medical Journal, o Lancet, vocês viram, né? Alguns até em revistas, né, internacionais sobre biologia. Então, vocês têm que dominar, pelo menos ter um inglês básico. O inglês científico não é muito difícil, é mais fácil de você entender, não tem grandes... muitas palavras têm uma origem latina, origem grega, mas é necessário que vocês se dediquem mesmo à língua inglesa. E me preocupou a FUVEST, é um texto em inglês. E se vocês forem ver o Enem, porque acompanha a Júlia. Então, o próprio Enem, você tem textos em inglês, você vai lá e tem que interpretar o texto. Não é mais, qual é a conjugação do verbo to be, essas coisas todas. Então, vocês têm que procurar ler algo em inglês, senão vocês vão estar concorrendo, né, lá embaixo. O nível está muito alto. Mesmo para a escola pública, o nível é alto. Eles estão procurando selecionar os melhores mesmo, seja ele cotistas, né, ou não. O que você acha das faculdades de medicina na Argentina, no Paraguai, toda a questão do revalida? Eu não tenho como falar sobre a qualidade do ensino de instituições de outros países. Eu sempre prefiro trabalhar com os profissionais que se formam aqui no Brasil. Porque o que acontece nas faculdades de fora é justamente o que eu falei. É mais difícil passar aqui e você vai fazer uma faculdade na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. É mais difícil aqui, lá é de graça. Às vezes você está fazendo uma faculdade ruim. Converso com alguns profissionais que se formaram no Paraguai, outros na Bolívia. Você percebe que você tem falhas aí no conhecimento. Não que eu seja perfeito, longe disso, mas você percebe que há um déficit aí, tem uma diferença. Os médicos cubanos têm uma formação boa. Eu convivi com médicos cubanos, eles têm uma boa formação, então dá para trabalhar. Agora, o revalida é o seguinte: um país como o nosso só vai ser grande quando você seguir a lei. A lei não pode ser mudada de acordo com as conveniências de cada situação. Os pais médicos e o assunto revalida veio à tona por causa de
de uma lei que foi instituída no governo Dilma, teve as manifestações de 2013, teve no Congresso, teve aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a coisa foi muito feia. Parece que os políticos não aprenderam, né? Então, vamos passar por cima daquilo que é institucionalizado. Agora, não precisa mais ver o que eu falei, você faz um decreto, o Congresso aprova. Pô, aquilo que todo mundo prestava, geralmente liberou geral, abriu a porteira. Não, isso não revalida lá atrás. Abriu a porteira. Quer dizer, vem todo mundo, vem o médico cubano, quer dizer, de uma hora para outra o país chega à conclusão que não tem médico, ou que precisa fixar um médico lá no Nordeste, lá no Amazonas. O que acontece? Está super saturado de médico aqui no Sudeste. E lá ainda continua. Mas por quê? Porque ou é mau gestor, não paga um dia, mesmo no Vale do Ribeira, não pagaram. Eu saí de Miracatu lá, eu só fui receber o que eu tinha direito de fundo de garantia depois de 4 anos. O prefeito precisou ser afastado, sofreu impeachment. Então, assim, tem que dizer, isso assim, passa por escolhas políticas, tanto do poder legislativo quanto do poder executivo, e principalmente pelo poder legislativo. Você não pode, de uma hora para outra, agora é interessante para o país, vamos mudar a lei, vamos fazer isso. Dá essa problemática toda aí, do revalida. Tem que prestar o revalida. Se você quer ser médico nos Estados Unidos, você pode ser, mas você tem que prestar a prova lá. Não vai ter essa, não. Vai ter que prestar prova de proficiência de língua inglesa, prova de conhecimentos básicos, tem que fazer um ano de residência, ainda lá não é assim fácil. E aqui foi muito fácil. Isso não se aplica, não quero me estender, não se aplica só à área médica, se aplica a outras áreas. Então, assim, nós vemos no Brasil, vocês têm competência para passar na faculdade de medicina aqui no Brasil. Vocês não vão para lá que você não sabe qual nível de faculdade que vocês vão para lá. Se você for fazer numa universidade, aí sim. Aí não, senão você corre o risco de não estar se formando adequadamente bem. Sobre o que as pessoas falam, que a faculdade é difícil e tal, você em algum momento pensou em desistir? Como foi durante o seu aprendizado na faculdade? Como que foi essa dificuldade? E para você decorar as coisas? Porque é muita coisa para decorar, o médico tem que se virar para tentar entender todas as doenças. Como que você faz? Primeiro, sim, eu pensei em desistir, porque é um impacto, né? Eu acredito que outros colegas meus também devam ter pensado. É um impacto muito grande, mas, poxa, aquilo que eu sonhei, então você, né, se apruma e vai. Porque, assim, a diferença entre o ensino médio e o ensino universitário é muito grande, é uma diferença abismal. Não deveria ser assim, mas é. Porque você tem que, o conhecimento é construído aos poucos. Pouquinhos você estuda anatomia, agora mudou um pouco, mas vou falar que você estuda anatomia, depois você estuda fisiologia, você vai para farmacologia. Então você vai adquirindo o seu conhecimento aos poucos, as doenças você vai adquirindo aos poucos. E tem que sempre estar estudando com livro, principalmente livro. Existe uma disciplina que você aprende na faculdade a examinar os pacientes, a interpretar os sintomas que os pacientes têm, examinando, pedindo exame. Essa disciplina é a propedêutica, e dentro da propedêutica você tem a fisiopatologia, que é o estudo do mecanismo das doenças. Então essa disciplina especificamente que vai fazer com que você raciocine. Então, às vezes, você não precisa guardar o nome de tudo. Se você conseguir raciocinar, e é possível, o médico é um ser que tem que raciocinar. Então, a construção do conhecimento é aos poucos. Até hoje, eu estudo, reviso,
mecanismo de ação, interação. É um estudo em qual, um campo da área médica, você estuda constantemente. E deve estudar não somente a área médica, também está sintonizado no que acontece com o mundo. Você tem que perpassar tanto a área humana quanto a área científica. Não existe geração espontânea, não existe terra plana, a vacina é boa, é eficaz. Né? Nós não podemos, o médico não pode acreditar mais nisso. Vacina é boa, tem vacina? Toma. Então, não se pode deixar de ter esse conhecimento científico e constante. Eu não aprendi tudo de uma vez só. Aprendi aos poucos, ao longo... eu já estou com 37 anos de formado, até hoje eu estou aprendendo. Até hoje eu estou estudando, revisando, que doença é essa? Né? E a especialização, talvez na minha área, como eu tive que manter o conhecimento amplo, então você vai sedimentando, mas você não vai saber tudo, não. Toma cuidado com o pessoal que acha que sabe tudo. A pessoa que acha que sabe tudo, ela não vai dar bom, não, vai dar ruim. Só mais uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tem é a questão psicológica mesmo. Tipo, como que você lida com mortes, essas coisas que tem, às vezes, muitas vezes, negligências médicas e como te afeta? Mas são duas... lida com a morte em si ou com a morte causada por um erro médico? Bem, a gente tem que encarar a morte como um evento natural. Então, eu penso bastante sobre morte, principalmente depois da pandemia, e a morte a gente tem que encarar como um evento, que faz parte. Com relação a erro médico, eu faço parte da comissão de ética médica. É o que eu falei, o erro acontece por negligência, não é nem por conhecimento, é por negligência. O cara que não examina uma criança, né, que acha que teve intoxicação porque tomou remédio da avó, é uma meningite, porque não examinou, porque deixa de preencher a evolução do paciente com letra legível completa. O cara acha que está lá, é automático, ele desliga, o médico plantonista liga, no piloto automático vai. Não é assim. Então, se eu tivesse que morrer, eu não morreria no hospital, não, morreria em casa, só para falar sobre a morte. Bom, agora a última pergunta, para finalizar. Qual foi o caso mais absurdo que você já viu? Eu estava no plantão em Pedro de Toledo, me chega um rapaz, ele tinha um galho de árvore, mais ou menos de uns 5 centímetros de diâmetro, enterrado aqui na altura da bexiga. Sozinho, em Pedro de Toledo, você dava plantão sozinho. Cara, o que é isso que eu tô... Eu falei, eu não vou mexer nisso, não vou nem examinar o cara. Lógico, até pensei em olhar por trás, porque às vezes em práticas inadequadas de prazer, pessoas introduzem objetos peluanos e você tem perfuração. Tanto é que eu, conversando com o médico regulador lá do plantonista, ele falou, pô, você examinou, você fez um toque e tal. Eu falei, não, eu não vou mexer nesse cara aqui, porque eu não tenho condições nem de virá-lo aqui. Eu não sei que estrutura ele fez, o que... Então, muitas vezes, com a forma que você está, você não examina, eu sei que você examina, mas não vai além. Fala, eu não vou mexer nesse cara aqui, eu não tenho condição nenhuma. Esse cara tem que ser examinado num centro cirúrgico. Ele enterrou. Eu falei, mas o que você aprontou aqui, cara? Eu não quis falar. Tem alguma coisa aí, alguma maluquice aí que fizeram. Então, esse E aí? Ficou surpreendido? Isso, às vezes, você não aprende na faculdade. Não, o que fazer? Você vai ter que ter o discernimento, ter serenidade para
15 segundos, 10 segundos antes de tomar alguma conduta intempestiva, fazer uma coisa que vá prejudicar o paciente. Se você não tem um ambiente seguro, lógico, examine, faz, mas eu acho que eu fiz a conduta mais correta. Eu não vou nem virar esse cara, não tem como virar esse cara para fazer um toque retal, e se tem lesão de intestino, lesão. Provavelmente ele tinha lesão de bexiga ali. Mas se qualquer movimento ali ia ser pior, você não sabe se tem um vaso, se não tem um vaso ali que esteja tamponado. Bom, a gente queria agradecer muito por ter sanado nossas dúvidas e acho que é isso, né? Muito obrigada.